Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra de nosso Deus: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabe que teu servo temia ao Senhor. Porém, um credor veio para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então Eliseu lhe perguntou: que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa. E ela lhe respondeu: tua serva não tem em casa nada mais que um recipiente com azeite. Amém, queridos? Só até aí. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje à tarde, e Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu possa transmiti-la a mães, a pais que têm filhos. E a palavra a qual Deus colocou no meu coração, querido, é esta: o diabo, o inimigo, não vai fazer dos teus filhos escravos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para mim vir transmitir esta noite. O inimigo, queridos, tudo que ele quer é fazer dos nossos filhos, eu digo porque hoje eu sou pai, é fazer dos nossos filhos escravos. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração forte. Deus, ele não vai permitir que o inimigo escravize os nossos filhos. Nesta época, a escravidão era diferente como a de hoje. A escravidão naquela época era trabalho forçado. Hoje é diferente. Hoje a escravidão, querido, é nas drogas, é nos vícios, é no pecado. E Deus, ele vai intervir, porque tudo que o inimigo quer é escravizar, querido. Mas Deus, nesta noite, ele vai frustrar todos os planos do inimigo. E a Bíblia, querido, o texto, ele começa nos dizendo que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido,
temia ao Senhor. Querido, essa palavra ela é muito forte. Temer a Deus nos dias de hoje é complicado. São poucos. São poucos que estão levando a sério a vida cristã. Hoje nós estamos vendo as coisas totalmente diferente. Hoje nós estamos vendo, querido, dentro dos templos, as pessoas levando as coisas de Deus. É uma palavra forte, mas eu tenho que falar. Na brincadeira. Porque temer a Deus, irmãos, é uma coisa que nós, como cristãos, deveríamos fazer. Eu sei que a Bíblia diz que o homem morreu, o marido desta mulher morreu, só que ele temia a Deus. Eu já vi pregadores pregando esta mensagem, dizendo que este homem, ele não era justo, porque ele deixou uma dívida para sua mulher. E eu tenho uma pergunta para pessoas aqui esta noite: qual é a pessoa que não tem dívida hoje em dia? Por exemplo, se eu hoje, Deus quisesse me arrebatar, eu deixaria várias dívidas. Então quando a Bíblia fala que esse homem temia a Deus, querido, é porque ele realmente temia Deus. Mas ele chegou a morrer. E agora essa mulher tomou a dívida para ela. E esta mulher, queridos, o texto nos mostra que esta mulher, ela agora vai passar por uma prova, vamos dizer. Porque os credores começou a ir à sua casa. O texto não vai dizer, mas segundo a história diz que os credores foi no mínimo por 3 vezes na casa desta mulher. O texto vai dizer que quando Eliseu pergunta a essa mulher o que ela tem em casa, ela responde dizendo que não tinha nada. Não tinha nada. E isto significa, querido, que o que eu estou falando e o que a história está falando pode ser correta. Isso significa também, querido, que os credores foram na casa dessa mulher e começou a levar móvel por móvel, ao ponto de não deixar nada dentro da casa desta mulher. E o texto nos mostra que a única coisa que os credores não chegaram a levar foi uma botija de azeite. Foi um pouco de azeite que o marido desta mulher deixou com ela. Porque naquela época, profeta, ou aprendiz, ou discípulo, ele tinha que ter
uma botija de azeite. Se nós for ler, querido, a história dos reis, eles eram ungidos com óleo, com azeite, pelas mãos dos profetas. E todo profeta que se prezava naquela época tinha que ter uma botija de azeite. E tudo que esta mulher tinha agora dentro do seu lar, queridos, era uma botija de azeite. Era um pouquinho de azeite. Porque o credor, ele pode tirar tudo. Ele pode tirar a cadeira, ele pode tirar a mesa, ele pode tirar o sofá, ele pode tirar tudo que tem dentro da casa. Mas uma coisa o credor não tira: o que, irmão Francisco? O azeite. O inimigo, ele pode tirar, querido, tudo de dentro da casa materialmente, mas a única coisa que o inimigo não consegue tirar da minha vida e da tua vida, o que é, irmão Francisco? A unção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele não consegue tirar. Alabai de Calamandarábia. Eita glória. Só que esta mulher estava enfrentando uma luta. Essa mulher estava enfrentando uma situação difícil. Primeira coisa que esta mulher estava enfrentando, querido, era a perda do marido. E segunda coisa que essa mulher estava enfrentando era a dificuldade financeira, era uma crise financeira, porque o provedor do lar tinha morrido. E agora esta mulher está enfrentando possivelmente a perda dos filhos. E o que tem de pessoas neste mundo passando por tudo isso que essa mulher enfrentou. Mas assim como Deus interviu na história desta mulher, Deus, ele está intervindo na história de outras mulheres aqui esta noite, como também de pais. Deus não vai permitir que o inimigo escravize os teus filhos. Eita glória. E eu sei, querido, que tem mulheres de Deus, homens de Deus, porque eu conheço, que está com seus filhos neste mundo, sendo escravos do inimigo. Só que Deus, querido, nesta noite Ele vai fazer algo tremendo e poderoso na vida, eita glória, de filhos, de filhas, de mulheres e homens de Deus, que outra hora pessoas olhavam e julgavam, apontavam o dedo e diz que não vale nada, não presta para nada, é um zero à esquerda. Só que Deus vai mostrar, querido, que Deus é Deus na vida dessa mulher, na vida deste homem, e vai pegar, querido, aleluia, filhos e filhas das mãos do inimigo, e vai levantar
Eu creio, como pregadores, como profetas, eu conheço pessoas, eu também vivi assim, escravizado pelo inimigo. Só que Deus interviu pela minha vida, e outra, pela minha mãe, pelo meu pai. Porque na verdade, querido, quem sofre mais não é o que está sendo escravizado. Quem sofre mais é a família, é o pai, a mãe. E nesta noite Deus tem libertação na vida do teu filho, na vida da tua filha. Deus vai arrancar, Deus vai tomar das garras do inimigo. Porque mãe não gera filho para ser escravo, pai não gera filho para ser escravo. O maior desejo de um pai, de uma mãe que se encontra na presença de Deus, é ver o seu filho adorando ao Rei Jesus, é pregando a palavra do Rei Jesus. E eu tenho uma certeza, querido, que a minha convicção é essa: que por o pai ser discípulo de profeta, e a intenção dele era um dia chegar a ser profeta, eu creio também, cooperador Lucas, que os filhos também, o maior desejo do coração dele é que ele também seja profeta. E o texto diz que os credores novamente bateram na porta da casa dessa mulher, depois de ter levado tudo de dentro. E o texto nos mostra que quando os credores batem na porta dessa mulher, acredito eu, o texto não vai falar explicitamente, mas nós damos ao entender que eles chegaram na casa dessa mulher. E eu sei que toda casa tem porta. Eu acredito que eles bateram. E quando eles chegaram na casa dessa mulher, querido, a mulher atendeu ele. E agora, como não tinha nada dentro da casa, agora o que restava eram os filhos. Só que esta mulher, querida, ela foi sábia. E outra, ela não tinha outra saída. Essa mulher, ela foi até o profeta Eliseu e começou a expor a vida, a história, o que estava acontecendo na vida dela, na família dela. E quando ela chega a abordar o profeta Eliseu, falando tudo o que está acontecendo na vida dela, o profeta perguntou: mulher, o que é que tu tem em casa? Ou seja, e o texto nos mostra que ela fala: eu não tenho nada, levaram tudo. A única coisa que ainda me resta é um recipiente, uma botija que contém um pouco de azeite. E o profeta de Deus dá uma orientação a ela. O profeta chega a dizer para ela: olha, vai na tua vizinhança e pede emprestada vasilhas vazias
e não poucas. E esta mulher, ela obedece à voz do profeta. E quando esta mulher, ela obedece à voz do profeta, ela pede as vasilhas, ela entra no quarto justamente com seus filhos, ela começa agora a virar a botija, o pouquinho que tinha, e do pouquinho que tinha na botija, foi o suficiente para mudar a história daquela mulher. E nesta noite, querido, não é diferente na sua vida e na minha vida. O que tem na minha e na tua vida, querido, pode até ter pouco aos nossos olhos, mas é muito, queridos. A unção que tem na minha vida, a unção que tem na tua vida, querido, ela é suficiente para mudar a nossa história. Ela é suficiente para mudar a situação, a crise, o problema. E muitas das vezes nós estamos correndo atrás de recursos que não vai mudar, querido, a nossa história, que não vai mudar, querido, a nossa situação, porque a única solução para o nosso problema hoje é a presença de Deus na nossa vida, é a unção de Deus na nossa vida. Eu vou falar algo que pode machucar alguém, mas Deus, Ele cura. O que tem de pessoas hoje sofrendo, crente, pastores, obreiros, sofrendo mesmo, com depressão, com ansiedade. Mas isso tudo é por falta de dar valor a presença de Deus que está na vida dessa pessoa. Porque até o momento que Eliseu pergunta o que essa mulher tinha dentro da casa dela, e as palavras dela foi que não tinha nada, até ela lembrar que tinha um pouquinho de azeite na casa dela, ela não estava dando valor para o azeite, ela não estava dando valor para o pouquinho de azeite que tinha na casa dela. E tem muitas pessoas hoje, como eu estava falando, que estão doentes, que estão passando por ansiedade, depressão. Eu não quero ferir ninguém, querido, mas é realidade. É por falta de dar crédito, é por falta de acreditar na unção de Deus que está na tua vida, é por falta de dar crédito, é por falta de dar valor à presença que está na tua vida. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas às vezes eu fico triste de ver pessoas, pregadores, pastores, que era uma brasa viva em cima do altar, que era homens que ainda falavam em línguas estranhas. Hoje é como se eu estivesse vendo pessoas que estão desacreditando da presença de Deus, desacreditando do poder de Deus. Já não fala mais em línguas estranhas, já não acredita mais nos dons espirituais. A presença de Deus está no ambiente inteiro.
tomando as pessoas, e eu vejo pessoas de cara fechada, eu vejo pessoa com a boca calada, sem dar um glória, sem dar um aleluia. Meu irmão, minha irmã, volta a dar valor à presença de Deus, volta a dar valor à unção de Deus que está na tua vida. Oh, de calabadaraba clama. Esses dias, querido, eu estava meditando nas minhas mensagens, nas pregações que eu prego. E eu tenho pregado muito sobre curas, sobre milagres, sobre bênçãos, sobre vitórias. E eu tinha me esquecido de algo, cooperador Lucas, mais importante. Eu tenho me esquecido de pregar sobre salvação. Eu tenho me esquecido de pregar sobre o pecado que está esfriando, que está matando o povo dentro da casa de Deus. Eu comecei a refletir. O que adianta eu pregar sobre cura, sobre milagre, e as pessoas ser curadas, as pessoas ser restauradas, ter bênçãos, ter vitórias, e no final de tudo ir para o inferno? Nós temos que voltar a pregar a salvação. Nós temos que voltar a pregar sobre o pecado. As pessoas não estão dando mais valor, queridos, a salvação, a presença de Deus, a unção de Deus. Hoje as pessoas estão vindo para a casa de Deus, querido, já não é mais para adorar a Deus, já não é mais para bendizer o nome de Deus. Elas estão vindo mais agora é para receber uma visão, uma revelação, uma profetada. Eu falei que Deus tinha colocado algo no meu coração para transmitir. Eu estou transmitindo. E eu creio que Deus está despertando a sua igreja.